Olá, pessoal. Boa noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre estimulação precoce no TEA. Enquanto o pessoal está chegando, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vamos compartilhar a live, o pessoal que está chegando, por favor. Áudio e som. Hi. Boa noite, Su. Tudo bem? Oi, gente. Deixa eu só colocar aqui para poder acompanhar vocês, ok? Vamos compartilhar a live, curtam aí a live de hoje, o Portal Me. Agradecer o espaço que é cedido para a gente estar falando um pouquinho sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento de crianças e adolescentes. Gente, estão vendo e ouvindo, ok? Vamos chegando. Então eu vou me apresentando enquanto o pessoal tá chegando aí. Bom, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão com crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, distúrbios, transtornos e que precisam aí de um acompanhamento terapêutico nessa área de desenvolvimento neuronal, de aprendizagem. E estou aqui hoje novamente para a gente conversar, bater um papo sobre estimulação precoce no TEA. Pessoal, tudo bem? Então, o som tá tranquilo? A imagem? Oi, boa noite, Sebastião, querido. Forte beijo, abraço, Su. Obrigada, adoro minhas lives, obrigada. A gente conversava muito, né? Muito bacana nossas trocas nos grupos, né? Que bom, fico feliz, fico contente. Ah, tá. Ótimo, já tive um retorno aqui que o som e a imagem tá tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Bom dia Brasil, boa noite Japão, sejam todos muito bem-vindos. Apresentações feitas, quero agradecer ao Portal Me pelo espaço novamente, obrigada. E vamos lá, hoje a gente vai conversar. Eu trouxe algumas sugestões de atividades, de material que a gente consegue, né, trabalhar com os pequenos. Bom, quando a gente fala, né, de estimulação precoce, a palavra precoce, ela já não traz uma boa conotação, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito errada da palavra precoce, né? Inclusive, no meio acadêmico, no meio de profissionais, há uns anos atrás, né? Muitos anos atrás, essa palavra não era muito considerada correta, porque você estimular precocemente uma criança, né? Você fazer isso antes do tempo, né? Porque a palavra precoce nos remete a isso, né? Ele andou precocemente, ou então quando a criança tem um comportamento mais de adulto, aí fala, nossa, mas ele é muito precoce, ou ela é muito precoce, né? Ou então quando a questão da gravidez precoce, né? Também, nossa, olha, ela ficou grávida cedo, tal. Então a palavra precoce, ela já vem carregada de um preconceito, né? De um conceito antes do que realmente é, né? Claro, ela tem sim esses sinônimos, esses significados, né? De antes do tempo, enfim. Mas em terapia,
E, né, o que a gente procura trazer o significado da precocidade, né, da questão da estimulação precoce? Sim, de ser uma estimulação antecipada, com um caráter adiantado, com um caráter prévio de prevenir, de precaução, né? Então, nesse sentido, a estimulação precoce, ela faz sentido, literalmente, né? E aí cai por terra esse ressentimento, mas essa visão que se tem, né, da estimulação precoce em bebês, crianças, enfim, sendo típicas, sendo neurotípicas, crianças ditas normais, crianças com atraso de desenvolvimento. Então, a gente vai abordar a estimulação precoce nesse sentido, tá? De que sejam realizadas as intervenções, as atividades, o cuidado, sim, né? Por que não? O cuidado antecipado, né? Adiantado, para ajudar a estimulação neuronal e, por consequência, de desenvolvimento dessas crianças. Ok? Pessoal, dúvidas, perguntas clássicas, a gente, né, pode colocar aí, eu vou lendo conforme a live vai acontecendo e vou dando as respostas. Caso não dê, depois no final eu respondo para cada um, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que, na minha casa eu fiz assim, ou eu faço assim, ou como eu faço, também, tá? Podem deixar aí, a gente vai bater o nosso papo, tá? Então, vamos lá. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho o sentido da palavra precoce, o porquê que a gente, os terapeutas, né, alguns médicos, eles acabam pedindo para que as crianças façam essa intervenção precoce para que a gente possa atingir um número maior de desenvolvimento, ou ele se tornar mais fácil e para as crianças, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem, né, na família, enfim, quando as mães têm o filho e acaba percebendo que a criança tem um desenvolvimento que não corresponde aos marcos do desenvolvimento infantil, né, que existem se fosse uma tabela que é o que se espera para o desenvolvimento saudável, tanto de corpo quanto de desenvolvimento cerebral da criança. Então, tem um marco lá de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses de vida até 9 meses, de 9 meses até 12 meses o primeiro aninho, né? E ali vem o que, dentro desse período, a criança tem que estar apta a fazer ou não. Por ser um marco, né, ele vai mudando de cada mês, de cada período. Então, o que se espera? Que a criança tenha atingido aquela meta, vamos dizer assim, né, naquela determinada idade, naquele determinado mês. E por isso que é importante, né, o olhar, claro, dos pais ou de quem cuida dessas crianças, né, dos pequenos, principalmente de 0 a 3 anos, né, é a fase que eu já falei isso em outros momentos e realmente é verdade, né, é a fase onde o desenvolvimento cerebral, neuronal está a 1000 por hora, então tudo que pode imaginar ali no cérebro tá acontecendo e muito velozmente, tá? A gente sabe que ele continua se desenvolvendo, continua aprendendo, continua realizando toda essa circuitaria cerebral durante a vida toda. Mas na primeira infância, de 0 a 3 anos, é onde a coisa meio que se consolida, vamos dizer assim, né? É naquele momento onde a esponjinha tá ali só absorvendo tudo e todas e qualquer informação que chegue neste bebê.
seja pela via auditiva, seja pela via visual, seja pela sinestésica, pela gustativa, enfim, ela pode ver, ela pode ouvir, ela pode sentir, né? Então, tudo que chega para a criança nessa fase dos pequenininhos é de extrema importância, tá? Se é de extrema importância que eu ofereça esse tipo de estímulo para que essa criança se desenvolva, é importante também eu ficar atenta ao que esse meu bebê, essa minha criança pequena reage e ao que ele não reage, tá? Tem mães que às vezes chegam ansiosas, falando que perderam muito tempo, porque o diagnóstico do filho, né, da criança chegou com 4 anos, ou com 6 anos, com 10 anos, né? E aí, por causa do diagnóstico tardio, a mãe acha que perdeu, né, muito tempo para ter feito um acompanhamento correto, o melhor para a criança, né? Hoje a gente sabe que sim, né? A neurociência tá aí para estudar, para verificar como que funciona o cérebro, né? Desde o momento da concepção, da gestação e depois que a gente nasce e tal. E aí a gente sabe que tem sim uma diferença quando você consegue estimular a criança precocemente, no sentido, né, de novo, de prévio, de antecipado, e de você se prevenir para algum desenvolvimento que poderia demorar a acontecer se não tivesse essa estimulação adequada dentro dessa fase, dessa faixa etária, né? E do que a criança que passa por esse momento e realmente entra num processo terapêutico após essa idade, né? Uma idade já mais avançada, por causa de um diagnóstico tardio. Fabiana, oi, Fabiana Rissanago, ela é mãe de autista e terapeuta também. Faz a intervenção precoce e aplica o método Denver. Sim, existem alguns métodos, né? O Denver, o ABA, onde dentro de cada linha, de cada método, se segue um parâmetro de atividade, um parâmetro de estímulos que vão ser realizados dentro daquilo que o terapeuta, a linha do terapeuta aborda, tá? Ela também está dizendo que aqui em casa usamos palavras curtas e a pronúncia de forma correta, perfeita. A gente vai falar um pouco também dessa parte, né, da infantilização dos bebês e das crianças pequenas, né, que não é muito saudável, na verdade não é saudável, né, e aí acaba atrasando, sim, algumas questões do desenvolvimento das crianças, né, principalmente nessa fase onde a aquisição da fala tá acontecendo, né? E aí fica aquele tati-bitate, né? Falar com a criança com vozinha de criança e a criança lá dentro internamente tá com uns pensamentos às vezes até mais bem elaborados, bem produzidos do que o adulto tá ali tentando brincar com ela, né? Enfim. Mas é exatamente isso, né? Palavras curtas, pronúncia correta, falando adequadamente. A Fabiana tá dizendo aqui em casa usamos as palavras curtas e com pronúncia correta. O meu filho fará 3 anos em junho, tem falado frases com 2 palavras e é estimulado todo dia sem perceber. Perfeito, tá? A estimulação, ela não precisa ocorrer só num set terapêutico. Ela não precisa ocorrer só no momento de terapia ou no momento que a criança está na escola, aprendendo, na creche, se desenvolvendo, ou quando passa no médico e o médico faz aquele, né, o pediatra faz aquele monte de testes com o bebê para ver se ele olha, se ele acompanha, se ele tem reflexo, né?
Não, isso tem que ser, deve ser e pode ser feito sim pelos pais em casa. O ideal é que ocorra em todos os lugares onde essa criança frequenta, né? Então, seja na escola, seja na terapia mesmo, ou em casa com os pais. Então, quanto mais gente tiver essa atenção e esse cuidado, claro que muito melhor é, né? Muito mais fácil esse cérebro vai absorver, né? Com uma maior facilidade, né? Porque quanto mais tempo a criança tem essa estimulação precoce, quanto mais lugares oferecem esse tipo de tratamento para a criança, muito melhor e muito mais rápido ela vai absorver essas informações, tá? Então, voltando lá pro marco do desenvolvimento do bebê, que também a gente pode conversar isso num outro momento, né? Mas só pra gente saber que ele existe e que a gente consegue perceber que tem algo diferente é quando esses marcos, né, não são alcançados pela criança, tá? Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo. Muito boas didáticas suas lives, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, por favor, escrevam aí, porque às vezes tem algumas coisas que é difícil de trazer para não ser didático, né? Mas vamos lá, a gente vai tentando, tá? Mas obrigada, Juliana, agradeço. Então vamos lá. Então a gente tem esses marcos, e aí se alguma coisa ali que a gente tá vendo, né, dentro dos primeiros 12 meses, que é o primeiro ano de vida, dos 24 aos 36 meses, também tá tendo falhas, porque o desenvolvimento da gente é uma espiral, né? A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce, mas ele tá sempre em movimento, né? Como a nossa vida. Então, para eu atingir um outro patamar, né? Um outro grau de desenvolvimento, eu não posso ter lacunas, né? No anterior. Porque se eu tenho essas lacunas, eu vou levar esse déficit, essa defasagem pro próximo grau, pro próximo patamar. Então eu vou levar esse vazio, esse buraco que ficou aí nessa minha etapa do desenvolvimento pro outro marco. E aí eu vou ter dificuldade, né, em algumas coisas que eu deveria saber para poder chegar no próximo, tá? Então, desde quando a criança nasce até os 3 anos, a importância de... Aí, gente, independente se a criança tem TEA, se ela é sindrômica ou se ela tem qualquer outro tipo de transtorno, né? Independente, a questão dos estímulos, eles são importantes, independente da condição que a criança se encontra, tá? Então, é sempre bom fazer, é sempre bom estimular, claro, temos que respeitar, sim, o tempo da criança, a permanência dela em determinada atividade, a aceitação, né? Então, claro, tem alguns recursos, como os métodos que a Fabiana estava falando, que são métodos mais específicos, né? O Denver, o ABA, que são métodos que são aplicados por profissionais da área, né? Por terapeutas. Mas independente desses, existem outras estimulações que podem ser feitas com objetos de casa, com objetos de Hakuen, ou então a própria mãe ou o próprio pai, o próprio cuidador da criança consegue realizar esses estímulos que para nós, num primeiro momento, não tem muita importância, né? Às vezes a gente faz, mas sem saber o significado de tudo isso. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho dessa importância, né? E por que a gente precisa fazer e como que a gente precisa fazer. Bom, vamos lá. Então, os bebês que geralmente não são diagnosticados, né? Não tem um diagnóstico fechado. Porque a primeira infância é tudo muito difícil, né? Porque a gente olha e fala, tudo faz parte do desenvolvimento. E como para ele, o olhar
que a gente tinha com eles até então era, ele é só um bebê. Então, se ele não, quando eu faço um barulho ele não olha, ou quando eu chamo ele não olha, é porque ele é tímido. Quando ele vira o olhinho, eu olho pra ele, ele vira o olho, ou ele não encara as pessoas, não busca a face humana, né, no rosto das pessoas. A gente, né, não, mas é porque ele é um bebê tímido, tal. Ou então, quando tem um comportamento diferente, né, sair gritando, né, no apartamento, né, enfim, e a gente fala, não, mas é porque ele é assim, né, ele é extrovertido, tal. Então, sempre tem alguma coisa que a gente acaba dizendo ou tentando trazer para nós mesmos de que aquilo é um comportamento normal, né, e que quando ele crescer vai passar, né, essa questão que pega muito o acompanhamento do desenvolvimento dos pequenos, né? E principalmente nas crianças com pré-diagnóstico ou com uma suspeita de TEA, né? Na verdade, seria uma hipótese diagnóstica de TEA. Então, pode ser que ele esteja dentro do espectro autista, por exemplo, né? Mas como o comportamento fica muito difícil da gente acompanhar, porque eles ainda são bebês, são pequenininhos, 1 ano, 2 anos, 3 aninhos, com 4 já fica um pouco mais evidente, né? A gente já percebe atraso de fala, tem criança que já sabe o A, E, I, O, U, tem criança que já sabe 1, 2, 3, 4, 5, e aí os pais percebem que tem um atraso cognitivo. Só que antes da criança chegar no atraso cognitivo, ela já deu sinais que ela tem um atraso de desenvolvimento, né? Seja ele comportamental, por choros, muito choro, ou uma criança muito apática, ou ao contrário, né? Uma criança extremamente hiperativa, a ausência, sim, também da questão da fala, de construir o me dá, não pode, não vou, não quero, né? Que os pequenos já falam muito não, 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 né? Então, as crianças com 4 para 5 anos, a gente já espera que tenha esse repertório de desenvolvimento, né? Mas a gente, às vezes, deixa passar justamente por isso, né? Como ele não atingiu ainda a questão cognitiva de saber, né? Saber as letras, saber os números, saber a questão de conteúdo, a gente deixa meio que passar em branco essa fase da primeira infância, que é onde as intervenções precisam ocorrer, principalmente se a gente, por exemplo, a criança ou é um bebê de risco, né? Quando já teve alguma complicação no parto, tá? Então, teve alguma complicação no parto. Mas ficou internado, saiu do hospital, o médico disse que tá tudo bem, né? Toda internação nos traz riscos, ok? A gente, claro, pode ser que realmente não tenha afetado nada, o cérebro da criança tá ali perfeito, intacto, realmente, né? Ele é muito neuroplástico nessa idade, né? Então, ele se recupera, né? Ele se recupera mais rápido durante a primeira infância da criança, enfim. Pode ser realmente, mas precisamos ficar atento, porque às vezes essa internação ou quadro de epilepsia, febre, né? Teve febre, chegou a convulsionar, mas hoje já não tem nada, né? Vamos sempre manter um olhar, vamos sempre ficar atento, porque às vezes lá um resquício de alguma coisinha, daquele febrão de 40 graus que o bebê teve, né? E que a mãe foi pro hospital e, enfim, ficou internado, mas estava tudo bem, saiu ok, às vezes, né, não tá ok. E a gente só vai conseguir, depois de muito tempo, realmente saber como que o cérebro da criança reagiu àquela questão, né? Então, bebês com atraso no desenvolvimento ou que foram internados
muito novinho, passou por um processo cirúrgico, é sempre bom e aconselhável que se tenha uma atenção redobrada com essas crianças, tá? Não necessariamente eles vão desenvolver qualquer questão mais grave, mas o cérebro dela já foi afetado de uma forma, né, violenta, seja por epilepsia, ou seja, por ter caído, tombado, batido a cabeça, né? Não é à toa que os médicos, quando falam caiu, mas bateu a cabeça, né? Foi que logo, que espaço? Foi na frente, foi do lado, foi atrás, né? Porque cada área do nosso cérebro, ela é responsável por algo do nosso corpo. Então, a fala, a visão, a audição, o desenvolvimento motor, cada espacinho ali, cada área da nossa cabeça responde por um comportamento nosso, né? Por uma questão motora, enfim. E por isso que a gente sempre pede muito cuidado, muita atenção para a questão de queda nas crianças, né? Bebês que caem do berço, bebês que rolam da cama, bebês que caem de bebê conforto, sabe, assim, que sempre teve uma queda ou algo que foi, claro, imprevisto, mas que aconteceu. É sempre bom sim tirar a radiografia, ver o que está acontecendo, fazer um acompanhamento e acompanhar o desenvolvimento dessa criança para ver se tá indo de acordo com o que ela já tinha vindo antes, né? Se ela teve um declínio, se aquilo caiu, ou ela conseguiu aprender coisas novas, e aí aos poucos, lógico, junto com o acompanhamento com o pediatra, vai verificando a necessidade de se fazer uma intervenção ou não, né? Mas é importante, principalmente nas crianças que tenham essa hipótese diagnóstica do TEA ou a suspeita de estarem dentro do espectro do autismo. Então, se a criança já teve uma dificuldade de sentar, né, o bebê de um aninho, de sentar, de engatinhar, a questão da alimentação, se vinha se alimentando corretamente, e aí deu 1 ano e meio, parou, né, que também é um outro marco, que muitas mães trazem essa questão. Não, a criança vinha num desenvolvimento linear, ela vinha num desenvolvimento não correto, mas numa sequência, né? Vinha num desenvolvimento sequencial, ela estava bem na sequência, de repente, com 1 ano e 6, 1 ano e 7, ou ela cai, né? Ou ela não consegue aprender mais nada, né? E aí as mães começam a se preocupar. Tem criança que regride, tem criança que não progride, mas tem as crianças que estagnam, elas param naquilo, no que elas já aprenderam, né? E aí algumas mães começam, né, os pais, a família começa a perceber que a criança vinha num desenvolvimento e de repente não, né? Mas aparentemente, de repente parou. E aí ela começa a ter essa suspeita de que algo com a criança não está bem. Pediatra, neurologista, neuropediatra, busquemos a orientação médica, né? Assim que o sininho vermelho tocar, temos que ir atrás, sim, para saber o que está acontecendo. Assim como a estimulação precoce é difícil, né, um pouquinho complicada nesse sentido, o diagnóstico também é difícil, né? Então a gente fica naquele impasse. Tem mãe que prefere que precocemente se estimule e que ela saiba se realmente tem algo ou não o quanto antes. E tem mãe que não, que tem família que acha que vai passar, né? Que daqui a pouco cresce, daqui a pouco começa a conversar com os priminhos, daqui a pouco começa a brincar com os irmãos, daqui a pouco começa a seguir sons, daqui a pouco começa a seguir o movimento de olhar para um lado para o outro, e aí nesse daqui a pouco começa
a coisa passa, né? O tempo vai passando, as crianças vão crescendo e toda essa lacuna vai ficando maior, né? Todo esse espaço de tempo onde podia ter sido realizado uma intervenção maior, vamos dizer assim, e correta, acabou passando e perdeu-se o tempo. Bom, então, nas crianças dentro do espectro, né? Tem mães que quando chegam e a gente, né, acaba conversando, elas me falam que é muito visível, né? Percebe-se desde muito novo, né? Com 6, com 7, com 8 meses. Quando a gente vai fazer a anamnese, que é aquela entrevista que a gente conversa com a família, enfim, e lá a gente acaba perguntando um monte de coisa para realmente saber como foi a gravidez e o que tem acontecido com a criança até aquele momento em que ela foi nos buscar. E aí a gente começa a trazer alguns relatos, alguns exemplos. Mas quando era pequenininho, sentou com que idade, engatinhou com que idade, o movimento de sugar, foi pro peito, foi pra mamadeira, porque são diferentes, né? Até o movimento de pega de um é diferente do outro. Como é que foi a questão? Ele acompanhava sons, como é que estava a percepção visual, né? Quando alguém chegava ou batia uma porta ou fazia um barulho, ele olhava porque ele ouvia o barulho, ele acompanhava com os olhos ou não. E aí a gente vai trazendo essas questões para a família e aí eles vão falando, nossa, é mesmo, não fazia isso, ou só foi fazer com algo que seria dentro do marco com 6, 7 meses, ele começou a fazer a partir dos 10, 11 meses. Então ali a gente já consegue mais ou menos ter um parâmetro, ter uma ideia, né, de que, realmente teve um atraso de desenvolvimento aí. Alguma coisa aconteceu nesse período que a criança ficou aí para trás. E aí entra, né, a estimulação precoce, né? O desenvolvimento prévio, antecipado, tá? Para quê? Porque para que a gente possa preencher essas lacunas, esses espaços, né, que ficou, esses buraquinhos que ficou no desenvolvimento do pequeno, para que ele, quando atinja os 4, 5, 6 anos, ele tenha o maior número de bagagem cerebral possível, tá? E aí, assim, além dessa questão, né, de não sentar, de demorar para engatinhar, eles nos dão algumas pistas. Por exemplo, a criança, quando ela tem atraso no sorriso social, né? Tem bebê que não sorri, né? Que realmente passou esse período todo sem esboçar um sorriso, mesmo vendo a mãe, ou vendo o pai, ou vendo o vovô, vovó, alguém que faça, né, que esteja no dia a dia da criança e ela realmente não consegue expressar suas emoções. Quando a criança ou o bebê, né, prefere objetos da criança, a pessoa. Então, por exemplo, sei lá, tem um mobile e a mãe ou o pai do lado, ela fixa a atenção dela no mobile, né? E ela deixa a figura dos pais de lado e foca no objeto, no mobile. Então, também é uma questão de ser observada, porque o natural, né, é que os humanos, claro, mantenham contato físico e visual, né? Essa aproximação desde bebê pelos objetos já é um indício, né? De uma suspeita, de uma probabilidade, né? Então, ficar atento nessa questão também. Quando a criança tem dificuldade de sustentar o olhar, tá? Isso a gente já consegue perceber nos bebês também, mas assim, ele fica um pouco mais evidente nas crianças de 2 a 3 anos, né? Quando você oferece um estímulo, uma atividade, um brinquedo, enfim, quando você estimula ela com algo e ela
não mantém foco, ela não se sustenta, não fica muito tempo naquilo, né? Então, de repente, você, sei lá, pega uma bolinha de sabão, que é algo que a gente vai falar sobre estimulação com as bolhas de sabão, e que toda criança e adulto para e olha para ver, né? Então, a criança, ela olha, não dá 2 segundos, ela vira, né? Porque ela não sustenta o olhar para aquilo. E aí ela não gera foco, né? Então, se desde pequenininho, 1 ano e meio, 2 anos, ela já não tem esse desenvolvimento de sustentar né, o que ela está vendo, certamente ela vai ter uma dificuldade escolar, né? Porque a questão do foco, da atenção e concentração dela já tá falha aí, né? Então, como é que eu vou exigir um desenvolvimento escolar de uma criança de 8, 9 anos se ela já tá apresentando desde muito pequeno, 1 ano e meio, 2 anos, essa dificuldade, né? Em manter o olhar e manter-se sustentada sobre aquilo onde ela está vendo, onde ela está inserida, tá? Dificuldade de sono, né? Os bebês e as crianças que têm uma dificuldade muito grande para dormir, que tem um sono extremamente agitado, que dorme, acorda, dorme de 2 em 2 horas, acorda o tempo todo, tem um sono muito prejudicado, né? Por quê? E ela acaba tendo um problema de interação, porque ela passa o dia inteiro mal, o dia inteiro cansada, com sono, e aí tudo isso vai ajudando para que esse déficit aumente, e aí isso ela vai ter pouca interação social, geralmente ela acaba vindo com um atraso na fala, enfim, vários outros atrasos no desenvolvimento, tá? Então, se foi observado, claro, que vários desses itens, né, levou no pediatra, levou no neuropediatra, levou no médico, e aí tem-se a suspeita, ok, tem-se a suspeita, a gente vai precisar cuidar, né? Vamos tratar essa criança. Vai, caso seja necessário, né, e seja recomendado pelo médico ou a mãe. Aqui no Japão a gente tem essa questão de solicitar mesmo as terapias, de pedir. Isso depende de família para família, né? Como eu falei, tem família que acha que essa fase vai passar, né? Que todas essas lacunas, todos esses buraquinhos aí vão ser preenchidos, às vezes magicamente, né? Quando crescer passa, né? E hoje a gente sabe que não é. Quanto mais estímulos nós tivermos nessa idade dos pequenos, né? Das crianças, melhor tá? Por que a gente fala tanto nos primeiros meses, né? Nos primeiros 36 meses de vida da criança. Por quê? Tá? Nessa fase, o cérebro infantil, o cérebro que tá ali em desenvolvimento, que tá ali a 1000 por hora, vamos dizer assim, né? Ele tá com um nível de desenvolvimento extremamente bom. Então, a questão lá da esponjinha, que tudo absorve, que tudo pega, ela tá no seu auge, né? Eu falo que os pequenos aprendem tudo do 0 aos 3 e depois de 3 anos até a gente morrer é só acúmulo, né? Aquisição e vai acumulando. Mas a base mesmo é nesse período, né? Onde a gente aprende tantas coisas, a gente aprende a respirar quando a gente nasce, que é respirar no seco, a gente aprende a se alimentar, a gente aprende a ver, a ouvir, a andar, a engatinhar, enfim, a ter um desenvolvimento de corpo, de emoções, a saber o bebê ali desde pequenininho lidar com a emoção dele. Então, literalmente um boom no desenvolvimento no cérebro infantil e as crianças nessa faixa etária, né? Além da questão do ótimo desenvolvimento, que a coisa flui de uma maneira mais fácil, né? É um cérebro que está ali recebendo bastante informação, por isso que tem que receber informação adequada, estímulo adequado, né? Para fortalecer e para quanto mais ele conseguir realizar ali pensamentos, ideias, mesmo que não verbalize ainda, mas internamente aquilo tudo está sendo construído, né? As sinapses estão a milhão, né? Tem essa questão que, né, a gente chama de sinaptogênese e amielinização, né? Ela acontece fortemente, né? Elas são mais efetivas
nesse período. Então, quanto mais estímulo eu oferecer e ofertar para essa criança que está com suspeita de diagnóstico de TEA, né, que está ali ainda sem saber se realmente tem ou não, mas que percebe-se que tem um atraso no desenvolvimento, quanto mais eu conseguir estimulá-lo nesse período, melhor tá? Eu consigo ter, cerebralmente falando, uma aquisição, a criança consegue receber aquilo muito mais fácil, muito mais rápido, né? E do que com uma idade e através de um diagnóstico tardio, tá? Isso é fato, né? Estudos comprovam que quanto mais cedo, melhor tá? Então, mais fácil para a criança também passar por esse momento para que ela chegue com 4, 5, 6, 7 anos e ela consiga trazer pelo menos parte daqueles buraquinhos que ficaram no marco do desenvolvimento preenchidos, né? O máximo que puder, tá? Então, o máximo que puder ter sido feito ali para preencher essas lacunas, esses espaços, para quando ela chegar na idade escolar, enfim, ela conseguir passar de uma maneira mais tranquila por isso, tá? Bom, aí eu separei algumas coisas pra gente ter uma ideia de atividades que são coisas caseiras que pode estar fazendo em casa mesmo, né? Claro que isso é caseiro. E material que a gente encontra aqui no Taquém, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a gente tem uma garrafa normal com tampinha. O uso de tampinha é extremamente... é um recurso muito bom, tá? Porque o movimento de pega, né, da criança, de preensão, de segurar, ainda tá em desenvolvimento, né? Então, geralmente o bebê pega assim, né? Deixa eu ver. Vou pegar aqui assim, né? O bebê geralmente pega assim. Ainda não tem o movimento de pega, de pinça, movimento de pinça definido. Então, ele vai lá e pá, pega, e o que ele faz? Ele mete na boca, puf, e deixa as mamães todas doidas, porque geralmente o objeto tá sujo, mas ele não tem concepção de sujo, né? Então, ele vai pôr na boca, que é a forma, o caminho que ele tem, que o cérebro dele tem, para ele conhecer os objetos e o mundo. Então, ele mama e ele vai pôr tudo na boca, né? Então, a criança vai primeiro desenvolver o movimento de pegar, pegando tudo quanto é coisa. Pega o cabelo das tia, puxa o cabelo da mãe, puxa a barba do pai, do tio, enfim. E não solta mais, né? Segura lá, porque ela ainda não aprendeu o movimento de soltar, tá? Mas ela já aprendeu de pegar. Então, a criança tá lá, tem uma garrafa, claro que com supervisão de adulto, se não tiver sendo realizada atividade em set terapêutico, se não tiver com o terapeuta junto, o adulto responsável, por favor, não saia largando os bebês aí, né? Então, o bebê pegou lá, vai pôr, primeiro que ele vai tentar, até ele conseguir encaixar. São movimentos que a gente considera movimentos simples, mas que para um cérebro infantil é um movimento complexo. Para um cérebro infantil com diagnóstico, é mais complexo ainda, tá? Então, vamos estimular em casa, vamos estimular na rua, com o que tiver, foi passear, pegou uma garrafa de água, vamos lá. Vamos ver como é que o bebê tá nesse movimento. Vai fechar, vai abrir, ou crianças de 6, 7 anos que ainda não tem esse movimento de fazer, né, de tirar, de pôr, ou põe errado, não consegue pôr, gira para um lado, gira para o outro, deixa lá tentando até fazer. Então, fechou? Ah, muito bem, agora vamos abrir. Ah, vai abrir, vai girar para um lado, para o outro, e vai lá e vamos deixar fazer. A criança vai tentando, vai fazer. Se ela chegar ao momento que ela vai chorar, enfim, e não vai querer fazer, você para, você troca de atividade, você troca de estímulo, mas depois você volta para tentar ver como que ela faz esse processo.
ok? Para não ficar lacunas, para não ficar espaço aberto, né? Outra coisa que a gente geralmente tem em casa, toda mãe tem, né? Os bloquinhos de encaixe, né? Que eles também fazem o mesmo movimento de pega, meio que descoordenados, claro, porque eles ainda estão no processo de aquisição, sim, do desenvolvimento global, né? Motor global, então ela vai bater e tal. Mas o esperado é que com o tempo ela consiga fazer os encaixes, tá? Então, tá com 3, 4 anos, não consegue fazer os encaixes, não consegue empilhar de uma maneira correta. Então, opa, sinalzinho vermelho, vamos lá. Dica para as mães de crianças pequenas, anotem todo e qualquer tipo de comportamento que você vê que é diferente, que você acha que não está dentro do comum, anotem. Por quê? Porque quando você for buscar uma estimulação, um tratamento para o seu filho, quanto mais informação você tiver, melhor até para a gente conseguir definir que tipo de tratamento vai ser realizado para essa criança. E você também vai saber como trabalhar ou o que seu filho sabe fazer e o que ele ainda não consegue, tá? Porque vocês tendo isso anotado e trazendo isso pra gente, a gente já sabe do que ele é capaz, do que ele consegue, então eu não preciso ficar ali 2 ou 3 sessões para fazer algo que ele já é capaz de fazer, né? Então a gente avança e vai tentando cobrir lá os buraquinhos que ficou no marco do desenvolvimento da criança, né? Então, potinho normal que se tem em casa, se não tiver, pega tampa de panela, tampa de Tupperware, sei lá. Mas vamos estimular essa criança. E nesse brincar dele, claro, ele vai fazer barulho, enfim. Mas a gente tem que estar ali para estimular. E se ele não souber brincar, nós vamos ensinar a brincar, ok? Por quê? Brincando se aprende, tá? Então, vamos sim ensiná-lo a brincar de forma correta, né? Então, vamos ensiná-lo o como brincar, né? O que é o brincar, tá? Porque esses movimentos de brincar, de desenvolvimento de mão, né? De desenvolvimento psicomotor, a gente vai precisar lá pra frente, né? Quando ele tiver que fazer um desenho, uma pintura, um rabisco, ele vai precisar estar com o movimento de pega já passado dessa evolução para poder pegar na caneta, no giz de cera, para poder pintar, tá? Então, esse movimento inicial aqui, que se tem desde pequenininho, ele é extremamente importante, como eu falei, né? É como se fosse uma bola de neve. Então, começa lá chiquitinho e vai até o final. Uma coisa depende da outra, né? O nosso desenvolvimento é assim. A gente depende sempre de ter passado por um processo de aprendizado para poder ir para o próximo, tá? Que mais que a gente tem para os pequenos também, né? As bolinhas de sabão, como eu falei, né? Da criança não acompanhar e de ser algo que chama a atenção, né? Chama a atenção pela mágica que acontece, pela bolha voando. Então, as bolhas de sabão também é um instrumento que a gente começa a utilizar como estimulação para os pequenos, tá? Se os pequenininhos ainda são bebês, 6, 7, 8 meses, eles vão só acompanhar com o olhar. Se tiver 2, 3 anos e já estiver andando, estiver com a marcha desenvolvida, tudo certinho, vai correr atrás das bolhas, tá? E aí, toda vez que a gente apresenta um recurso novo para a criança, seja para o bebê, né? Para qualquer momento do aprendizado, a gente tem que voltar com ele até ver se o recurso que chegou foi compreendido, se a criança está brincando, usando adequadamente aquele material, né? Aqui a gente tem essas suná que chama, são as areias, a gente chama areia cinética, né? Que ela é uma areia mais dura, ela é moldável, e aí quando tem uns que falam que é areia da lua, né, porque ela é um pouco mais densa, né,
E o formato dela, ela não é uma massinha, mas também não é uma areia, enfim. Mas é bacana também. Isso aqui é sim com o bebê, com os pequenos. Vamos passar no pé, vamos passar na mão, vamos fazer o bebê explorar, né? A criança de 1 ano e meio, ficar atenta só para não colocar na boca, né? Como tá falando da questão da boca, né? Dos pequenos levarem tudo à boca. Mas vamos, lógico, com atenção e com aspersão de adulto, né? Mas porque isso a criança vai sentindo, o áspero, né? As sensações diferentes, porque geralmente o bebezinho fica ou no berço, ou na cama, ou no sofá, então não tem muito contato com texturas, né? E nessa idade, as texturas, apresentar líquido, sólido, né? Essas coisinha também que a gente tem aqui, os slimes que tem, que são bem... Aqui tem, nos Hakuen aqui tem de tudo. Mas, Vivi, pra bebê, vamos meter a mão deles aqui, né? Vamos fazer eles sentirem, tá? Tocar. Porque aí vocês, mães, vão perceber se a criança tem alguma questão sensorial. Desde bebê, né? A estimulação precoce, ela tá aí para isso. A gente vai fazer a estimulação sensorial também deles. Então, os pequenos que nunca foram submetidos, nunca viram esse tipo de coisa, não tiveram com esse tipo de contato, claro, né? Ficar atenta para os materiais não fazerem mal para as crianças, mas aqui no Japão geralmente é mais tranquilo, né? Tem uma preocupação maior. No Brasil também tem uma preocupação para as crianças não se machucarem, mas independe, dá pra gente fazer caseira, tipo massinha, né? Se a gente olhar na internet, tem tutorial pra fazer massinha caseira também, então assim, não precisa ser a comprada, que às vezes tem alguma coisa tóxica, o que é meio difícil, mas às vezes tem. Então vai manipular, vai deixar o bebê mexer, vai deixar o pequeno fazer bolinha, fazer rolinho. Então, se você oferece a massinha e ele tá sempre fazendo o mesmo movimento, aprendeu a fazer rolinho, agora eu vou amassar. Porque eu vou estar ensinando ele a fazer o rolinho, a bolinha, e depois ele a apertar. São movimentos de mãos que são movimentos diferentes, tá? E ele, né, com o tempo ele precisa aprender. E os brinquedos que tem, né, os de junta e afasta, né, os crack-crack que tem. Aqui também a criança pode passar a mão, sentir o áspero, sentir o macio, né? E aí ela vai tentando colocar, vai pôr de um lado, vai pôr de outro. E aí pôr de qualquer lado, eu vou aceitar não, só vou comemorar e vou dizer que tá certo quando ela fizer um encaixe, né? E é isso tudo, através desse manuseio, desse movimento de pega, dessa estimulação, eu tô trazendo para a criança recursos para que ela aprenda com o que a gente estaria teoricamente brincando, né? Mas na verdade a criança não tá brincando, né? Eu tô proporcionando várias sensações, várias atividades motoras que dentro de um desenvolvimento comum a gente teria isso, passaria super tranquilo, né? Nós nem precisaríamos explicar como é que tem que brincar, a criança já brincaria sozinha, mas as crianças que estão dentro do espectro autista, elas não têm essa concepção, tá? Não brincam com os objetos da forma correta. E é por isso que aí nós precisamos ensiná-los, tá? Precocemente, enfim, mostrar a eles que existem, né, objetos, principalmente aqueles que têm predileção por uma única coisa, um único objeto, sei lá, de repente tem uma colher que ele só sabe brincar com a colher, ele vai pra cima e pra baixo com essa colher, né? Então vamos usar essa colher para mostrar um outro mundo para essa criança, né? Vamos pegar essa colher e vamos mostrar que existem outros objetos, né? Que essa criança pode ver outras coisas através de algo que chama a atenção dela. Então, vamos levar o raio da colher pro livro, né? Vamos mostrar e falar, olha, é a maçã, vamos comer, né? Enfim, trazer algo que ele não larga
porque é o objeto de predileção ou porque realmente a gente sabe que as crianças com autismo, principalmente com objeto pontudo, né, eles têm uma ligação muito forte, né, com essa questão. Às vezes é lápis, caneta ou até mesmo colher, né? Então vamos trazer esse objeto, seja o que for, que ele não larga, para apresentar outras coisas, né? Para apresentar um outro mundo. Então, deixar manusear, deixar a criança ver. Ah, não tem interesse, eu apresentei o livro hoje por 3 segundos. Ele nem ligou, Vivi. Ok, não tem problema. Você deixa que mais tarde se apresenta de novo o livro por mais 3 segundos e assim vai, tá? Até ele ver e conhecer que existem outras coisas além só daquele objeto que ele elegeu, né? Tem crianças autistas que trocam de objeto, né? Que não se fixam a nenhum, mas tem umas que grudam em determinada coisa e ali fica. E aí todo mundo fala, por exemplo, as crianças que só gostam de carrinho. Ah, gosto de carrinho. Aí tudo que é da criança é de carrinho, né? Só leva pra brincar em parque de carrinho, só dá carrinho pra criança, compra roupa de carrinho, mala de carrinho, tudo é da criança de carrinho. E aí você tá reforçando, né, essa questão com a criança, de ser só sobre aquilo, né? E não, a gente tem que mostrar que existem outras opções, que existem outros recursos e que sim, ele tem que ser apresentado para a criança. Porque se você deixar, ele vai ficar só com o raio da colher ou com o raio do carrinho e não vai querer saber e não vai conhecer as outras coisas. Isso não é bacana. Elaine, oi. A Elaine tá falando que estimulação sensorial para bebê, que eles gostam, que tudo é novidade, aprendizado. E enquanto eles brincam, né, entre aspas, nós observamos. Sim, a observação é extremamente importante, né? Como eu falei, as mães que percebem os pais que percebem que existe um atraso de desenvolvimento, que existe uma dificuldade, ou que alguma coisa ali não tá de acordo com o que deve, vamos ficar atenta, vamos estimular, vamos trazer recursos para essa criança. Nem tudo eles vão ter interesse, tá? Isso é fato. Tem hora que você apresenta a atividade ou o material, enfim, o brinquedo, né? E a criança fala, eu dei, mas ela ficou com nojo, ela ficava limpando a mãozinha, ou o meu filho não gosta de se sujar, né? Não põe a mão na areia, né? Não brinca com slime, não toca em massinha, né? Gente, o sensorial é extremamente importante, né? Através do nosso maior órgão é a pele. Então, muita entrada, muita recepção de informação é feita através do toque, né? Do tato. E assim, a gente tem que oferecer, vai ter resistência no começo, mas aos poucos isso pode ser treinado, ok? E quanto mais estímulo, quanto mais atenção eu tenho, quanto mais eu proporciono esse tipo de atividade para as crianças, para os pequenos, mais sinapses eles estão produzindo no cérebro. Então, todas as sensações que chegam para as crianças, principalmente essa estimulação nas crianças que têm suspeita, né? Que tem uma hipótese diagnóstica de TEA, é importante que se ofereça uma gama de oportunidade de conhecimento, tá? Como a gente não sabe o que vai chegar na criança, se é uma música, se é uma história, se é um objeto de apego, a gente não sabe como a gente vai conseguir entrar, vamos dizer assim, né, no mundo dessa criança. Então eu tenho que oferecer o máximo possível, né, o máximo de opções que eu puder encontrar, que eu puder achar para poder oferecer a eles, porque certamente alguma coisa desses materiais vai chamar a atenção e eu vou conseguir ali a porta de entrada para ajudá-lo no desenvolvimento
que ele tanto precisa, ou tentar o máximo possível tapar esses buraquinhos aí com essas estimulações. O quanto antes, melhor, claro, né? A gente consegue suprir a necessidade da criança com mais facilidade, desde pequenininhos. Ok, pessoal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da live. Vou pedir para vocês curtirem aí a minha página. Tem aí nos comentários a página da NeuroKids. Lá tem algumas dicas, alguns posts, algumas informações aí sobre o neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, de adolescentes. E estaremos aí na próxima live pra gente conversar mais um pouco sobre outros assuntos, ok? Quero agradecer ao Portal Me pelo espaço novamente. Curtem, compartilhem a live, curtem o Portal Me aí, que traz informações relevantes aí pra gente, pra nossa comunidade brasileira aqui no Japão, ok? Obrigado por todos e até a próxima. Tchau, pessoal!